Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. E continuamos essa nossa caminhada quaresmal. Já estamos aí mais ou menos há 9 dias, né? Que estamos caminhando. E nós não podemos de maneira nenhuma nos perdermos nesta caminhada, porque nós temos a tendência a começarmos bem e depois nós vamos relaxando, nós vamos esquecendo, e com pouco dia os propósitos, tudo aquilo que foi colocado como intenção para esse tempo, que é um tempo de revisão de vida, aí vai ficando tudo para trás e tudo fica normal de novo. E a tentação é isso que ela quer. O demônio quer que você esqueça e que você relaxe nos seus propósitos. Me preparei para essa homilia, né? Aí eu estava ali me paramentando agora, e ali naquele momento, nós sacerdotes, nós somos convidados a silenciar e rezar também, porque nós estamos nos preparando para celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos ir assim de qualquer jeito, né? E de repente me veio à mente isso. Eu, diante do trono de Deus para o meu julgamento. E ali diante de Deus, Deus dizendo para mim: Padre José Augusto, o que foi que você pediu enquanto você estava lá na terra? E é assim que eu quero começar essa homilia de hoje. Vocês estão vendo que esses 2 dias, a liturgia tem nos mostrado a questão da oração. E hoje Jesus, ele está dizendo aqui uma coisa que é muito importante, e que se nós não soubermos interpretar bem, nós vamos acabar pedindo o que não se deve. Porque olha bem, se o nosso fim último é Deus, como eu estava falando, né? Quando eu disse ali que eu estava me paramentando, eu estava diante do tribunal de Deus, agora eu estou diante do meu fim. O fim nosso é Deus. O que é que eu devo pedir? Olha, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, se Deus sabe de todas as coisas, eu tenho que pedir a Deus o que Ele quer, não o que eu acho que eu quero. Porque pode ser que aquilo que eu peça não seja o que Deus queira para mim.
E como nós vivemos num mundo muito materialista, a nossa tendência é pedir coisas materiais. É óbvio que quando eu estou lendo aqui, digo, Jesus está dizendo, pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei a porta vos será aberta, pois tudo aquilo que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Nossa, é um prato feito para eu dizer assim, agora pronto. Tudo que eu pedi, Deus vai me dar. Então agora eu vou pedir. Mas eu pergunto, o que é que nós devemos pedir? Nós devemos pedir o que Deus quer que você peça. Porque se você não pedir o que Deus quer que você peça, Deus não vai te dar. Então, o que é que Deus quer que eu peça? Primeiro, que eu o ame de todo o meu coração, com todo o meu ser, com toda a minha vida. Que o meu respirar seja amá-lo. Que ao dormir eu o ame. Que diante de qualquer coisa que eu faça por amor a Ele. É isso que Deus quer que eu peça. Sei que na tua cabeça já havia pedir um carro, pedir não sei o quê. É só coisas materiais. Mas eu tenho que pedir aquilo que vai me levar a salvar-me. E a primeira coisa que vai me levar à salvação, porque eu estou num processo de caminhada de salvação, eu ainda não estou salvo. Então a primeira coisa que eu vou pedir é amá-lo, porque Deus nos criou para que nós o amássemos. Essa é a primeira coisa. E a segunda? Eu estou com uma lista aqui. A segunda, jamais ofendê-lo. Eis o que nós devemos pedir. Essa natureza nossa, enfraquecida por causa do pecado original, nos leva a constantemente estarmos ofendendo a Deus. Como nós acabamos de rezar agora no ato penitencial. Nós o ofendemos por pensamentos, nós o ofendemos por palavras, nós o ofendemos por atos. Quando não é um, é outro. E as minhas ofensas, a única consequência das minhas ofensas é ir para o inferno. É isso. Porque as ofensas são pecados. E a única coisa que me impede de contemplar a face de Deus um dia são os meus pecados. Então, eu não sou bobo, eu tenho que pedir a Deus a graça de não ofendê-lo, porque sem a graça dele eu não vou conseguir. Ninguém consegue passar nesse mundo sem ofender a Deus por si próprio, com as suas próprias forças. Ninguém consegue. Me mostre alguém que conseguiu. Ninguém. Nós só conseguimos com a graça de Deus. E para nós conseguirmos isso, e conseguirmos a graça de Deus, nós temos que pedir e Ele vai dar. Principalmente o pecado mortal. Principalmente o pecado mortal. E depois de pedir a graça de não ofendê-lo, a graça de servi-lo. O serviço aqui não é questão de estar trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa. Não. É consagrar a minha vida a Ele.
E aí quando eu consagro, quando eu entrego, quando eu dou a minha vida, digo, Senhor, a minha vida é tua. Aí é tudo que eu faço é um serviço a Ele, porque é feito por amor a Ele. E o que mais? A graça da perseverança. Meus irmãos, se você não pedir a perseverança, Deus não vai te dar. Eu tenho falado aqui, e observe, né? Ali tem, agora vou abusar a Anice, né? A Anice que é ali da comunidade. A Anice é uma das mais antigas da comunidade. Está ali junto com a Elzinha também, que é. Mas eu não estou nem falando em relação à comunidade. Quantas pessoas já passaram na tua vida que hoje não perseverou? Que está no mundo, começou bem, vivia uma vida até santa lá no início. Aonde essas pessoas estão agora? No mundo. E não querem mais nem saber de Deus. Não perseveraram. Mas ainda há uma esperança de, enquanto estiver vivo, há uma esperança. Enquanto estiver vivo. Porque depois da morte, acabou. É só ajuste de contas. Se você não pedir, eu repito, a graça de perseverar. Aqui eu não estou falando simplesmente de perseverança no sacerdócio, ou para nós da Canção Nova, na comunidade Canção Nova. Não, não é isso. É a perseverança em Deus. Porque eu posso estar na comunidade, eu posso ser padre, mas estou levando uma vida mundana. Eu posso estar trabalhando numa paróquia, e há anos eu estou ali, trabalhando na paróquia, e estou trabalhando na paróquia levando uma vida mundana. Não uma vida em Deus. Trabalhando até para Deus, mas levando uma vida mundana. Perseverança. A graça de morrer santamente. E aí é a santidade. Tem gente que não está morrendo santamente. Está morrendo, mas não santamente. Não como um santo. Não como... Morreu. Mas deveria ter morrido como uma Santa Teresinha, como um Santo Inácio de Loyola, como um São Benedito. Deveria ter morrido assim, assim nós vamos aumentando, né? Deveria ter morrido como São José, deveria ter morrido como a Virgem Maria, e não morreu. Ainda mais que nós estamos vendo tantas fatalidades agora aí, né? Toda hora. Essas fatalidades sempre aconteceram, viu? Não fiquem preocupados, né? Porque agora a mídia mostra mais. Mas essas fatalidades aí. Você está num lugar, de repente um cara detona uma bala na tua cabeça, você morre ali. E não morreu santamente. Morreu com uma bala, mas não morreu santamente. Diz que um sacerdote, ele mostrou uma foto de um homem que ele ia morrer martirizado. Então, antes dele morrer, né, os soldados já estavam prontos para dar o tiro nele, né, porque
Ele era cristão, era um homem de Deus, era um sacerdote santo. E na hora, aí esse sacerdote perguntou para o outro, né, mostrando a foto: olhe para esse homem aqui. Aí ele falou para o outro: o que é que você acha que está acontecendo com ele? Olha, nessa foto. Nossa, ele está numa cara de paz. Não sei, ele deve estar. Não sei o que é que está acontecendo com ele. Aí o cara disse: ele está na parede e alguns soldados estão com a arma para atirar nele. Olha como é que um homem de Deus morre. Até diante de uma bala, ele morre serenamente. Morre santamente. A questão não é morrer, como eu sempre estou falando aqui para vocês. A questão é como morrer, ou como se vai morrer. Eu não sei o que pode acontecer comigo daqui a pouco, né? De repente eu estou aqui celebrando a missa, eu posso cair aqui morto. Ou se não, acaba a missa, eu vou para lá para baixo, de repente um carro vem e me pega. Bem, o padre José Augusto morreu, mas morreu santamente? Essa é a questão. Então peçam a Deus a graça de morrer santamente. Porque morrer todo mundo vai. É uma coisa certa. É a coisa mais certa. O que pedir mais a Deus? A graça de conhecê-lo. São Paulo diz que ele tinha como perda todas as coisas, porque a única coisa que ele queria, e o bem supremo, era conhecer. Aí ele diz: o meu Senhor e Salvador. E como é que nós conhecemos a Deus? Na oração, na meditação da palavra de Deus, na vida dos santos. Ouvindo o que a igreja ensinou durante todos esses séculos, desde a vinda de nosso Senhor até o seu retorno, e o que foi ensinando, o magistério foi ensinando durante esses anos. É assim que se conhece a Deus. Senão a gente fica só naquele negócio, né? Deus me ama, Deus é amor, só isso é pouco em relação a conhecê-lo. A conhecer, nós precisamos passar a nossa vida aqui fazendo de tudo para conhecer aquele que nós queremos estar com ele um dia. Porque se eu não o conheço, como é que eu vou desejá-lo? Eu repito, como é que nós vamos desejar algo que nós não conhecemos? Então nós precisamos gastar o tempo também, e não é gastar o tempo, é ganhar o tempo. No livro da imitação de Cristo, já nos inícios, fala sobre isso. De que adianta vocês terem todos os conhecimentos que o mundo pode oferecer, se você não conheceu a Deus. Peguem lá a imitação de Cristo, nos primeiros capítulos você vai encontrar isso. Porque o resto tudo é vaidade. E o que mais? A graça de me confessar com frequência. Uma das coisas que o diabo quer que nós não confessemos, porque ele sabe que quem não se confessa não entra no céu, então ele vai colocando preguiça e empecilho. Aí a pessoa fica com medo, ele coloca medo, não vai naquele padre, não fala, vai acontecer isso. Aí a pessoa fica envergonhada de falar aquele pecado, não, eu tenho vergonha. Ele vai fazendo tudo isso para a pessoa não se confessar. Porque ele sabe que a porta de entrada para o céu, primeiro é o batismo.
Porque no batismo nós somos lavados de todos os nossos pecados. Nós somos purificados. Nós voltamos à fase de inocência. Só que depois que o tempo vai passando, a sem vergonhice vai voltando. E como não dá para batizar de novo, aí tem que ir para o confessionário. Graças a Deus, Jesus nos deu a graça da confissão, do sacramento da confissão. Se nós não tivéssemos a graça da confissão, o que seria de nós? Você garante que você pedindo seus perdões sem ser diante de um sacerdote, você tem garantia que Deus está te dando, vai te perdoar mesmo? Se Ele nos deu o sacramento da confissão? Se Ele quisesse que você pedisse perdão lá no seu quarto, na sua casa, Ele não ia instituir o sacramento da confissão. O que mais que eu poderia pedir? A graça de passar a minha vida aqui na terra fazendo penitência pelos meus pecados. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados e fazer penitência. Não é só nesses 40 dias, não. É a vida toda. A vida toda nós devemos nos penitenciar. A igreja coloca esses 40 dias de preparação para a Páscoa, para que nós pelo menos não passemos o ano sem fazer isso. Mas a nossa vida deveria ser uma constante penitência, sempre se penitenciando, porque a penitência nos ajuda a vermos quem nós somos. E quando nós vemos que nós somos, nós pedimos perdão e misericórdia. Perdão, Senhor, por tanta falta. E o que mais? Aquilo que eu gosto sempre de falar. A graça de ir para o céu. Como é que você passa a vida e não pede a Deus a graça de ir para o céu? Quem não pede não vai. Me diga um santo que não pediu para ir para o céu, que não desejou ir para o céu. Me mostre. Hoje a espiritualidade de hoje é muito baseada numa espiritualidade muito terrena, né? Eu quero Deus aqui, e quero servi-lo aqui, e quero viver com Ele aqui. Só que ninguém vai viver com Deus aqui, nós só vamos viver com Deus no céu, para sempre. Aí uns cristãos medrosos que não querem ir para o céu, não, eles querem ficar aqui. Fica! Se você quer ficar, fique! Eu não quero. Eu aspiro pelo momento em que Deus disser, está na hora, Padre José Augusto, pode vir. Eu aspiro, eu desejo todos os dias por esse momento. Eu respiro isso e eu peço isso. Agora, quem quiser ficar, que fique aqui nesse mundo. Tomando bala na testa. Nessa insegurança total. Procurando felicidades em coisas que não traz felicidade, porque a maior felicidade nossa é Deus. E o nosso maior desejo deveria ser Ele, esse. Pronto, encerro, porque já chegou o tempo. Mas aí eu encerro dizendo assim, e vocês, pais, o que é que vocês devem pedir para os seus filhos, se não tudo isso que eu acabei de dizer? Vocês estão pedindo o que, pais, para os seus filhos? Um tablet? O quê? Conhecer a Disneylândia? O que mais? O que é que você tem pedido para os seus filhos? A Deus, para que seu filho dê, está vendo? Só coisa material.
Você se esquece, pai, que teu filho também um dia vai ao encontro dele. E pode ser que seja hoje numa escola. Sai para ir para a escola e não volta mais para casa. E o que foi que você pediu para os seus filhos? O qual foi os incentivos que você deu para o seu filho? E o que é que um padre deve pedir para os paroquianos? O quê? Prosperidade? Dinheiro? Não! Nós sacerdotes temos que pedir para os nossos paroquianos, para os nossos fiéis paroquianos, vida eterna para vocês, santidade. É isso que o padre deve pedir? E colocar no sacrifício da missa isso? Porque o padre é aquele que deve apontar para os paroquianos o céu. Eu termino a homilia assim. O padre é aquele que aponta para os seus fiéis o céu. Não tem outra coisa para ele apontar a não ser essa. E pedir no sacrifício da missa que todos os seus paroquianos ganhem a vida eterna, se encontrem com Deus e se salvem. Se não for isso, é perda de tempo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.